Olá pessoal, tudo bem? Quem sabe faz ao vivo, tomba ao vivo, derruba ao vivo. Coisas entendidas. Já começamos quebrando tudo aqui. É duro ser gordo, né? Porque a mão é gorda. Desculpa o atraso aí, a gente tava num papo muito legal com o Altamir aqui. Podcast antes do podcast. Exatamente. Pessoal, vá chamando, vá convidando as outras pessoas já para essa live aí. Uma live muito legal hoje. Ele tem uma história muito incrível que nós vamos compartilhar hoje aqui. Então já vai chamando as pessoas aí, vai chamando teus familiares, já clica no link compartilhar, coloca no teu grupo de WhatsApp, cola aí nas tuas redes sociais, que vai ser um programa bem legal lá. Que chique, ó, estamos tirando foto ao vivo aí, que bacana. Então nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Você já pode deixar a tua pergunta aí. No final a gente pode ver se dá tempo de ler o teu questionamento aí, tá bom? Então, oficialmente, boa noite para você. Boa noite, Altamir, muito bem-vindo aí novamente, viu? Obrigado por estar aqui. O Altamir veio aqui, nós estamos direto da minha casa hoje aqui, veio tomar um café e o papo foi muito bom. Muito bom. O pessoal reclamou em alguns bate-papos que eu fiz, né? Pô, mas o apresentador fala demais. Eu falo mesmo. Ah, mas parece que isso aí é sina de apresentador, né? Exatamente. É a vontade de ser o Jô Soares e não deu certo, né? Mas eu já respondo, né? Papo católico, não é monólogo católico, né? Claro. Então, o Altamir está aqui, gente. Ele é de Curitiba. A família dele é de parte de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. E ele tem uma história muito legal que ele vai compartilhar com vocês. Ele era evangélico e teve um caminho até a Igreja Católica. Então, boa noite. Conta pra gente, você era evangélico de nascença ou não? Não, na verdade, Daniel, antes, né, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Boa noite. Conhecer a sua casa, ser recebido na cozinha, diz que isso já é sinal de amizade, né? Então, Sim. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Bem, de nascimento, eu sou católico. Tá. Esse eu não sabia. É. Formação nova aí. Formação nova. Não pode entregar o ouro, né, Daniel? Sim. Eu nasci e fui batizado na Igreja Católica. Fui batizado, inclusive, antes de ser registrado no civil. Tá. O meu registro no civil ocorre quase 2 anos depois do meu nascimento. Olha mas só. O meu batizado católico ocorre 1 mês depois. Então você é 2 anos mais novo. Jana, você ouviu isso, Jana? Eu sou 2 anos. Não tenho a idade que eu tenho. Já diziam isso, né? Mas sabe onde fui batizado? Na Igreja dos Capuchinhos. Olha só, Mercedes. No Alto das Mercedes, exatamente. Olha que interessante. Bacana. E como é que foi? A tua família era católica, então te batizou, né? Sim. E aí, como é que foi a tua ida, assim, bem brevemente, que nós vamos explorar mais a sua volta do que a sua ida para a igreja evangélica? Bem, foi um desafio, na verdade. A minha vida como católico foi aquele católico, eu não sei qual o nome que nós podemos dar, porque não é um católico de IBGE, minha família ela é praticante do catolicismo, mas naquele momento também existe um sincretismo religioso muito grande. Minha família frequentava muitas vezes centros de terreiro, mesa espírita, candomblé, igrejas evangélicas e também frequentava a igreja católica. Eu fui iniciado na fé cristã, fiz todo o processo de primeira comunhão e crisma. Nesse momento, perto dos meus 13 para 14 anos, 12 para 13 anos, na verdade, nós temos uma crise familiar muito grande, que rompeu toda a estrutura familiar que nós tínhamos, e com a separação dos meus pais, então eu acabo conhecendo a igreja evangélica, uma proximidade com a igreja evangélica. Eu tenho um irmão mais velho, que foi criado distante de mim, e com a separação dos meus pais aqui, eu me aproximo desse irmão mais velho, e através dele, ele já era evangélico, ele me encaminha para a igreja evangélica. Então eu diria assim que o que acontece comigo como um adolescente é o que acontece na verdade com muitos adolescentes hoje. Existe uma crise familiar muito grande, perde-se a referência do pai e da mãe, perde-se a referência de alguém que possa pastorear e mentorear a vida desse adolescente. Então ele perde esse pilar principal que é a família, uma família católica não praticante, busca inconscientemente uma nova referência de vida
E a referência que se aproxima geralmente é uma referência evangélica. Uhum. Muito forte, inclusive nesse meio estudantil. Tem uma pesquisa, não sei se você conhece o Instituto Haggai? Não. O Instituto Haggai, ele é um instituto evangélico voltado para a formação de líderes. E numa das pesquisas que eles fizeram há alguns anos, 2010, 2012, foi constatado que o maior grupo de evangélicos que evangeliza e é responsável pela conversão de novos evangélicos são meninas adolescentes em fase escolar. Nossa, faz sentido. Faz Todo sentido. Faz sentido. Então, é bem nessa fase, nesse momento, então, sem referência, buscando uma nova base, um novo norte, eu sou apresentado à fé evangélica, sou acolhido na igreja evangélica. Basicamente, é esse a minha entrada. Entendi. E aí seguiu um caminho natural e um dia acabou sendo convidado a ser pastor. Isso. Conheci minha esposa, namoramos, noivamos, casamos, fizemos juntos toda a questão de formação de obreiro, teológica, dentro do meio onde nós vivíamos. Depois de um período, fui convidado a integrar um projeto de crescimento de uma denominação aqui no Brasil, em expansão de novas igrejas, e assumi junto com a minha esposa, então, e com a minha família, o Ministério Pastoral de Tempo Integral. Nós já éramos pastores informais, vamos assim dizer, né, obreiros leigos, em 2 denominações onde nós participamos, e depois desse período de obreiros leigos, então nós nos tornamos pastores titulares, no caso eu, pastor titular, porque ela não era pastora. É engraçado isso, né? Esposa de médico não é médica, mas tem um rótulo aí em esposas de pastores, elas quase perdem a sua identidade, inclusive. Sim. Deixam de ser quem elas são, porque elas passam a ser a esposa do pastor. Uhum. Não é mais a Janaíne, não é mais a Helena, não é mais a fulana, ela é a esposa do pastor. Sim, sim. Quando não, pastora também. Deve ser muito forte isso, né? Isso. E é importante fazer esse parênteses, você que está em casa, que o Altamir, ele participou de uma igreja que é muito bem vista pela Igreja Católica, tá? E que, aliás, tem comunhão ecumênica, né, com a Igreja Católica. Isso. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas que às vezes não conhecem o meio evangélico pensam que é uma uniformidade. Não é. Não. Existe bastante diferença, inclusive teológica, né, nas igrejas evangélicas, né? Sim. E várias vertentes. Então, a igreja que ele participou é uma igreja com uma formação muito sólida. Isso é importante. Sim. Porque existem igrejas, principalmente às vezes novas, ou neopentecostais, onde a formação é muito rápida, muito curta. Diferente de uma igreja mais tradicional, onde a formação é uma formação mais sólida. Isso. Isso é muito legal de dizer, porque quando a gente vê uma pessoa que você foi pastor por quanto tempo? Por 10 anos. Por 10 anos, né? Pastor. Vindo para a Igreja Católica é uma graça muito grande. É uma graça, é um presente do Espírito Santo. Porque eu conversava com ele agora há pouco. O pastor, quando ele vira católico, ele tem muito a ganhar, sim, mas ele tem muito humanamente a perder. Sim. Tem muito a perder humanamente. Ele perde o seu status social, ele perde o seu trabalho, sua rede de apoio, a sua rede de apoio, o seu sustento, né, tudo isso. E como eu senti muito na pele isso, e tenho parentes que são evangélicos, claro que não é a maioria, né? Uhum. Mas alguns evangélicos veem o católico na mesma categoria, às vezes, de um ocultista. Não é muito bem visto o católico. Né? O católico, às vezes, ele é chamado de idólatra, o Papa é chamado de besta, do Apocalipse. A igreja é a prostituta da Babilônia. A igreja é a prostituta da Babilônia, a igreja é inquisitora, né? Matou milhões de pessoas na Idade Média. Isso. Então, quando uma pessoa larga, né, ou deixa uma igreja evangélica para virar católico, eu imagino que você deve ter sofrido um pouco, assim, né? Talvez preconceitos, ou até pessoas que estavam com uma boa intenção, eu imagino, claro. Né? Uhum. Como é que foi isso, assim, para você? Assim, como é que aconteceu? Como é que as pessoas reagiram? Como é que foi? Sim, isso é curioso. Eu, enquanto pastor, eu nunca tive rede social ativa. Tinha lá um Instagram com 5 pessoas que eu seguia, 10 que me seguiam. Eu tinha muita vergonha de me expor em câmeras, embora sempre comunicativo, eu não gostava dessa exposição.
Ainda confesso que eu estou aqui, mas eu pensei que a mesa estava tremendo aqui, mas sou eu que estou tremendo. Não, mas você é bem apresentado. Muito obrigado. Pessoa magra sempre fica bonita. Claro. Magra, bem cuidada de palha. É que eu estou de perfil aqui, por isso. Aí o gordinho é complicado. É complicado. A gente ganha uns 3 quilos na câmera. Mas o que acontece nesse período? Quando eu converso com a nossa presidência, a liderança da denominação da qual nós fazíamos parte, informando a minha decisão de sair do ministério, e não apenas sair do ministério, mas me tornar, junto com a minha família, agora católicos. Obviamente, isso foi um comunicado numa segunda-feira, numa terça-feira eu já estava desempregado, faz todo sentido. Acontece que... Demissão por justa causa. Por justa causa, inclusive. É um pedido por justa causa. Puxa, não pude nem recorrer a um acerto. Né? Mas foi engraçado, porque isso aconteceu na segunda-feira. Na terça, eu comecei a receber mensagens de outros pastores da denominação do Brasil e até de fora do Brasil. Alguns perguntando, puxa, o que aconteceu? Podemos conversar? Mas uma boa parte deles com a seguinte... Tem uma frase para mim que ficou muito marcada. Por que você está fazendo isso? Vamos conversar. Com uma Bíblia somente eu consigo te convencer do contrário. Outro me mandou uma mensagem da seguinte forma: por que você está indo para a igreja católica? Eles são apóstatas. Tudo bem, tem alguns salvos lá, assim, tem alguns que são salvos, mas a igreja é uma igreja que apostatou da fé faz milênios. Opa, como assim faz milênios? Ninguém perguntou o que tinha acontecido em tese, né, assim, com a minha família, como é que eu estava me sentindo naquele momento, o que se passava na minha mente, no meu coração. A maioria eles foram afoitos em dizer que eu já estava cometendo um erro, e que urgentemente eu precisava me arrepender e voltar ao caminho, e que somente uma Bíblia seria suficiente para me convencer do contrário. E aí começam os exemplos. Não, porque eu tenho um primo que é ex-padre, ele começa a falar dos abusos que a igreja tem. Não, porque o meu tio deixou a igreja católica por causa das heresias dos santos. Tal. É impressionante, só que isso foi numa terça-feira. Na quarta eu comuniquei a minha liderança local do que estava acontecendo. Então, na quinta-feira eu estava pela segunda vez demitido, porque eu estava demitido da denominação e agora da igreja local. E o que acontece? Eu e minha esposa tomamos uma decisão. Muita gente não iria nos procurar para saber o que realmente tinha acontecido. Então eu faço um post e coloco no Instagram. Por que nos tornamos católicos? Com qual a intenção desse post? De que aqueles que ouvissem falar disso, porque a notícia tinha corrido já, Brasil e fora, elas, talvez vendo no nosso Instagram, tivessem a chance de ver o que aconteceu, ou de ler algo diferente do que poderia estar correndo pelas radiopatrulhas, assim, vamos assim dizer, né? Então, uma versão oficial. Uma versão oficial. Localmente, Daniel, foi muito difícil, porque 90% da nossa rede de apoio, ela estava totalmente vinculada não só à igreja local, mas ao meio evangélico. E em menos de uma semana, a mesa de casa que vivia cheia de pessoas, toda semana, ficou vazia. Então, nós tivemos ataques por parte de alguns. Por exemplo, alguns diziam pra gente assim: você vai prestar contas a Deus pelo pecado que você está cometendo. Outros chamaram a gente de traidores. É possível entender a questão emocional, eu não tenho dúvida disso, embora eu não entenda a agressividade, mas por questões emocionais eu entendo, porque isso choca eles. Alguns nos colocaram em quarentena, eu estou até hoje esperando a volta da quarentena, e outros nos colocaram em silêncio profundo. A última conversa foi uma conversa onde eu comunico que estou me tornando católico, e nunca mais tive conversa com ninguém. Por mais que nós tivéssemos procurado algumas pessoas, isso é engraçado, isso é interessante, porque nós somos responsabilizados por romper as relações. Então agora nós somos responsabilizados por correr atrás delas. Nós tivemos uma experiência um pouco frustrante nesse sentido. Nós tentamos buscar algumas relações depois. Só que essas pessoas, elas se colocaram numa posição de juízes, julgadores talvez, onde elas dizem pra gente: eu tenho que pensar agora se eu quero voltar a ser amigo de vocês. E estamos até hoje esperando essa volta. Sim. Isso é parte do que aconteceu. Sim. Uma coisa que me estranha um pouquinho, eu já vi muito
de conhecidos e pessoas, até que entram no canal, né? Placa não salva ninguém, né? Mas daí a placa católica condena. Exato. Ou dizem assim, o livre exame da Bíblia. A Bíblia, você pode ter o livre exame, desde que não seja exame católico. Todos, menos o católico. Né? Mas não só o católico, entre eles também. Porque nenhuma placa salva, mas a minha salva. Sim, exato. Não, cada um interpreta a Bíblia de maneira livre. Essa foi a grande conquista da Reforma Protestante. Libertou a Bíblia para o povo agora tem acesso às Escrituras, desde que seja a minha interpretação. Exato. Acontece muito, né? Eu encontrei um profissional muito bom, gosto muito dele, é um cara sensacional na área dele, ele é palestrante, a gente é amigo, já palestrou em alguns lugares, mas ele hoje não se diz nem evangélico, nem católico, embora os vídeos dele se aproximem muito mais da igreja evangélica do que católica. E eu falei para ele assim, e a patrística, né? Eu falei, a patrística aproxima muito mais da igreja católica do que a igreja evangélica. Ele disse assim para mim, mas você vai acreditar na patrística ou você vai acreditar na Bíblia? Daí eu respondi, olha, não é que você está deixando de acreditar na Bíblia, você está deixando de acreditar na sua interpretação da Bíblia. Exato, isso mesmo. Porque se o Espírito, não é que o Espírito Santo não fala, ele fala, claro que ele fala, ele é vivo, né, ele é Deus, mas não é o problema o Espírito Santo falar, o problema é a gente entender, até no conclave, né, se todo mundo tivesse abertamente o Espírito Santo com clareza, não precisava nem votar, né. Só de votar, não precisa, unânime, né? Exato, não precisaria da reunião de bispos. Exato. Pedro não precisaria ter reunido os primeiros discípulos para escolherem Matias no lugar de Judas. Isso. O Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém não precisaria ter tido toda aquela Atos 15, toda a discussão, inclusive, o texto diz, né, calorosa, inclusive, então não precisaria disso. É engraçado como Deus, o Espírito é dado, ele é o Paracleto, aquele que está ao lado, o defensor, o que conduzirá vocês à verdade. Sim. Não é aquele que vai forçar vocês à verdade. Ele vai conduzir vocês aqui. Existe a responsabilidade e a participação humana. Sim. Isso é impressionante. Sim. E uma coisa que, assim, as pessoas dizem, alguns dizem, é uma deturpação histórica, né? A igreja surgiu com Constantino, que não é verdade, né? Mas a gente ouve muito. A Igreja Católica foi fundada por Constantino, sendo que a mãe de Constantino já era católica, sendo que já existia Papa e sucessão apostólica ali, né? Inclusive Roma já era considerada a igreja que presidia todas as outras. Isso, já tinha primazia. Já tinha primazia. Mas se fosse verdade isso, então o que aconteceu com a igreja primitiva, né? Eu vi o seu bate-papo com o padre e você falava assim que é como se o Espírito Santo, né, que vamos dizer assim, seria a saída teológica de algumas igrejas, né? Como se o Espírito Santo deixasse uma linhagem. Você falou mais ou menos assim. O Espírito Santo deixa uma linhagem verdadeira, né? E aí depois... muito sofrida, oculta por anos. E aí Martinho Lutero lá em 1500... Resgata isso. Exato. É que uma coisa que é importante a gente destacar, a fé evangélica, e perdoe-me se eu for ácido nos comentários, talvez possa parecer ácido por eu não conseguir elaborar de uma outra forma. Sim. Mas não é nada no sentido de querer ofender. Pessoas. É apenas ela tentando elaborar de uma maneira mais clara possível. A fé evangélica, a fé protestante, ela arroga, ela assume uma postura de uma fé objetiva, muito clara, a clareza bíblica, a clareza da interpretação das escrituras, a clareza sobre o discernimento histórico, e com isso ela acaba classificando todas as outras, talvez, vamos lá, vertentes cristãs como subjetivas. Por exemplo, a fé católica, ela é uma vertente subjetiva, porque a fé evangélica ela é muito objetiva. Só que, nesse sentido, é o inverso. Quando você pega um protestante que defende que a pureza do evangelho, da igreja primitiva, é resgatada somente 1500 anos depois em Martinho Lutero, o que ele está afirmando ali? Que a fé é uma fé subjetiva, você não consegue comprová-la em fatos históricos, em formação da sociedade, em questões políticas, na formação da cultura. Não. Teve a perseguição contra os apóstolos, os primeiros discípulos, aí do ano, vamos lá, do ano 300, 380, 400, toda a ideia de Constantino,
Constantino acaba com o que seria o evangelho primitivo, puro. Isso é muito importante, o evangelho puro. Uhum. A Igreja Católica é formada, entra o paganismo, entram as distorções, entram as heresias no meio da igreja, porém, de maneira subjetiva. Não falam assim, mas é isso que acontece. De maneira subjetiva, o evangelho é preservado, uma linhagem preservada. É uma síndrome do sofrido, daquilo que é menor, mas ele é combatente, ele persiste mesmo contra tudo e contra todos, que é a maioria. Ele é muito fraco, quase fraco, mas persiste por 1500 anos. E aí, Martinho Lutero, iluminado pelo Espírito, cativo da sua própria consciência, que é cativa da palavra de Deus, segundo ele, resgata isso. Sim. Você abre o Instagram, por exemplo, no meu Instagram, se você abrir os embates e os comentários que há nos posts que eu coloco ali, você vai encontrar isso. Sim. Eu acho que o grande problema eu sou da área de neurociência, né? O problema é que as decisões são emocionais, quase nunca racionais, né? A pessoa, ela decide e depois ela fundamenta, né? Ela decide o que ela quer crer, depois ela fundamenta. E isso vale, obviamente, para os dois lados, o lado católico e evangélico, do crente e o não crente, né? Sim. Mas não ter essa consciência faz com que as pessoas, às vezes, nem raciocinem, né? Elas estão lá num debate para tentar vencer o outro, não para dialogar e construir alguma coisa com o outro, né? Uhum. Eu não tenho paciência mais, sinceramente. Eu perdi a paciência, assim, eu vejo que você é muito paciente, né? Eu acho que eu estou perdendo minha paciência já. Eu não tenho mais paciência. Eu sinceramente, assim, não... Até tem, às vezes, uma provocação mais profunda. Eu já recebi de pessoas que você vê, assim, que... Mas a maior parte é uma provocação rasa, né? Aquelas de sempre, assim, mas Deus proíbe fazer imagens, lá, em Êxodo 4. Isso. Agora vai adorar gesso. Isso. Né? Não tereis outros deuses. Deus não deu cimento, né? Isaías, não terá outro Deus diante de mim. Isso. Atos 4:12, é um só nome pelo qual devemos ser salvos. Então, você acaba voltando sempre para aquela discussão, e você falou isso também lá com o padre, né? As pessoas não odeiam a Igreja Católica, elas odeiam o que elas pensam, o espantalho da Igreja Católica. É um espantalho, é um espantalho. Ou a fé popular, né, da senhorinha que, tadinha, ela, às vezes, é inculta e ela expressa a fé de uma determinada maneira. Eu tinha uma livraria, né, que era de gente comprando Santo Antônio. Gente, Santo Antônio, vocês não acreditam, deixa eu abrir um parênteses aqui. Queria o Santo Antônio com Jesus separado, para fazer simpatia. Conversando com o Daniel aqui, gente, esse homem é um estudo de caso, ok? Um estudo de caso. Ele é comunicador, mas já teve loja, escreveu livro. Isso aqui é um homem multitarefa, gente. Ele é um homem fora da curva. Sabe essa história de que homens só fazem uma coisa de cada vez? Eu estou diante de um homem que fez várias coisas ao mesmo tempo. Então, de fato, fiz mesmo. Teríamos que fazer um podcast com ele aqui. Daniel, eu vou te entrevistar no seu podcast. Porque eu tô careca, acabado, gordo. Mas vamos lá, volta lá, você estava dizendo. Não, mas é isso. Eu queria ouvir agora um pouquinho da tua história, né? Porque como é que você disse que estava na igreja evangélica e tal, mas como é que foi esse processo? Explica para as pessoas como é que foi essa transição do Altamir pastor para o Altamir, um dia eu vou ser católico. E como é que foi isso? Conta pra gente aí. Segundo o pastor auxiliar da igreja onde era pastor, ele disse que ninguém vira católico da noite para o dia. Ele tem razão, ninguém vira católico da noite para o dia. Acontece que a decisão, ela aparece da noite para o dia. Mas a noite que antecede ao dia da decisão, ela durou alguns anos na minha vida. Eu acho assim, eu poderia resumir de várias formas e é uma jornada, eu posso entrar nela através de vários caminhos, sabe? Mas talvez o que seria mais representativo de fato com o que aconteceu tem a ver com uma busca. O meu desejo, o desejo da minha casa como um todo, sempre foi: nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos estar próximos daquilo que Deus deseja na nossa vida. No meu ministério pastoral, eu evitei alguns estereótipos do mercado, talvez, que existe hoje, né, o mercado, eu diria, da fábrica de pastores. Eu falo isso com dor no coração. O mercado produz muitos pastores. Muitos autores evangélicos, também católicos, penso assim, né?
Só que muitos deles, eles estão sendo, de certa maneira, vítimas e também responsáveis por um ciclo vicioso, onde eles mesmos são oferecidos como mercadoria para um público que os consome e depois de consumi-los descarta-os e parte para um próximo alvo a ser consumido. Eu, como pastor, eu senti isso na pele em um certo período do meu ministério pastoral. O risco, Daniel, de você se tornar um produto que as pessoas vão consumir o máximo que puderem. Assim, abrindo um parênteses... É um ídolo, né? É um ídolo, mas isso tem a ver também com os ídolos do nosso coração. Sendo vulnerável aqui nessa conversa um pouco, né, abrindo o coração, eu acho que o ministério pastoral, em certo sentido, ele se tornou, num período da minha vida, um ídolo oculto, sabe? E como diz um pastor já falecido, ele fala que os falsos deuses, eles vão exigir todos os sacrifícios da sua vida. E num certo momento, eles desejarão e vão exigir o sacrifício derradeiro, que é você mesmo. Então, isso é forte. Nesse sentido, eu concordo com ele nessa reflexão, porque o ministério pastoral, se tiver algum pastor nos assistindo aqui, um obreiro, ele sondar o coração dele, ele vai ver que é uma forte narrativa de autorrealização. Se eu for um pastor de sucesso, ou ser usado por Deus, de fato, eu tenho a chancela de que eu estou fazendo a vontade de Deus. Entendi. Isso, então, o que acontece nesse sentido? Eu tentei fugir um pouco disso. É quase inevitável, é um caminho de tentação, onde você quer estar em evidência, ser o showman, ser o homem da última palavra, o homem mais procurado. Imagina, que realização, as pessoas precisam de mim, as pessoas me procuram. E eu estava vivendo esse momento, talvez já chegando perto desse extremo, de me tornar isso. Então eu sou apresentado, no final da pandemia que ocorreu, a um processo de mentoria de pastores. O pastor que conduziu essa mentoria, ele tinha o objetivo de resgatar pastores que estavam em burnout. Milhares de pastores em burnout. Pastores que se suicidaram, e aqui eu quero fazer um parênteses. Eu não estou falando isso como crítica ao movimento evangélico. Sim, claro, eu estou constatando aqui, outro dia, um pastor de uma denominação... Contextualizando o momento. Ele entrou dizendo assim, como que eu poderia ser injusto e dizer isso como algo ruim da igreja? Não estou falando de algo ruim, eu estou constatando, né, algo que aconteceu. Momento. E para que alguns pastores desse processo de novas igrejas fossem blindados desse desgaste, nós fomos apresentados esse processo de mentoria. A ideia de o pastor resgatar a sua vida com Deus, a vida dele com ele mesmo e a vida dele com a sua família. Saindo desse mundo louco de respostas rápidas, uma agenda que não acaba nunca, 18, 20 horas de trabalho por dia. Imagina, Daniel, eu levava às vezes 15 horas para fazer um sermão de 40 minutos. Nossa. Então, assim, toda semana, então eu dava a luz no domingo, na segunda eu tinha que gravidar de volta. Nossa. O desgaste, você como comunicador sabe disso, né? O desgaste de você não ter uma pausa, um espaço para preparar uma mensagem, refletir e tal. Nessa mentoria, esse pastor usou muito. Na verdade foram dois pastores, lembrando aqui agora, foram dois pastores. Eu não vou citar o nome deles aqui para não expor, claro. Mas eles usaram... Vocês pagaram, se inscrever no canal. Não, tô brincando. Vou monetizar. Quem quer saber o nome dos pastores, faz um pix aí. Que absurdo. Faz um superchat. Faz um superchat aí, vamos lá. A Carla, nossa assistente aqui, está acompanhando. Se depositar agora, a gente fala o nome dos pastores. Que absurdo, né? Olha, tem sucesso aqui. Tem futuro isso aqui. Eu sou marqueteiro, né? Que absurdo. Gente, o Daniel, vamos voltar à seriedade. Brincadeira, mas esses dois pastores apresentaram material católico para embasar todo esse processo de mentoria. Isso me chamou a atenção porque o material evangélico, estávamos conversando aqui no café, né? Gente, que café, inclusive, que eu ganhei aqui, viu? O mercado editorial católico como um todo, comparado com o mercado editorial evangélico, ele tem algumas lacunas ainda a serem preenchidas. Então, existem muitas vozes evangélicas, não só nos meios reformados, mas nos meios pentecostais, neopentecostais, carismáticos como um todo, evangelicais. Por que eles estavam usando materiais católicos? Por um acaso não havia no nosso meio até então um material competente, uma voz segura que pudesse nos conduzir? Naquele momento eu entendi que de tudo que o mercado poderia oferecer, e quando eu digo mercado, não só os livros,
mas de toda a historicidade evangélica protestante de 500 anos, por mais que haja algumas vozes relevantes, comparando-se com a historicidade católica, onde uma voz, um ensinamento é provado ao longo de 2000 anos, Sim. lá não existe isso. Então faz sentido para mim que a reflexão mais profunda e mais relevante seja católica. Bem, eu experimentei na minha vida, na vida de alguns membros da minha comunidade e de amigos próximos que buscaram também a mentoria a partir do meu ministério pastoral, a transformação e a revitalização de suas vidas bebendo dessa fonte. Isso foi muito impactante para mim, porque como pode um fruto ser doce, aquecer o coração, revitalizar suas emoções, revitalizar o seu espírito, vir de uma árvore, vamos lá, podre, estragada, que não tem vida, porque a Igreja Católica, vamos lá, tem cara de igreja, mas não é igreja, naquele momento, né? Eu penso isso. Ela diz que tem o evangelho, mas não tem, o que ela tem é paganismo, destruiu tudo, tá, tudo mais. Mas como pode o fruto de vida, de práticas católicas como a regra de vida de São Bento, cuidado com a sua agenda, determinar suas prioridades, isso aqui não, eu não estou falando de uma questão de neurociência, estou falando... Nem de coaching. Nem de coaching. Sim. Estou falando de um frei, de um padre, de um monge lá do passado, de uma freira, Castelo Interior. Teresa d'Ávila. Exato. Então, peraí, tem uma coisa que não está batendo aqui. Mas até então tudo isso era apenas para ser consumido, para eu usar disso para fortalecer meu ministério, ter uma palavra mais relevante para minha comunidade. E sabe o que é curioso? Eu vou descobrir alguns anos depois que tem muito pastor, inclusive um famosinho aí. Mais um Pix, tá? Se você fizer o Pix aí, a gente fala quem que é. Que ele usa palestras do padre Paulo Ricardo. Olha, nossa. E ele coloca um tom humorístico. Uau. E fez sucesso aí. Nossa, mãe. Você coloca um vídeo dele, nossa. Aí coloca um vídeo de alguns anos do padre Paulo Ricardo, é a mesma pregação. Cara, que doideira. Mas ele é só o exemplo do que acontece. Tem muito pastor, que usa conteúdo de padres católicos para suas pregações. E as igrejas não sabem. As igrejas já estão bebendo de uma influência católica, mas não sabem. Isso é muito injusto. Porque esses mesmos pastores falam mal da igreja católica, mas estão bebendo da fonte católica. O meu mentor pessoal, esse pastor que me conduziu, um dos pastores que me conduziram nesse processo de mentoria, eu posso dizer que ele bebe e planeja todo o seu programa de mentoria com base numa espiritualidade católica. 90% do seu material, talvez 89%, 95%, é material católico. Só que quando se fala sobre a igreja católica, não. Nós somos reformados, protestantes. Não concordamos com o Papa, com Maria. Quando cita isso, se tira o santo, se fala só Teresa d'Ávila, por exemplo? Só Teresa d'Ávila. Aí você tira o santo. Bento de Núrcia. Bento de Núrcia, não tem São Bento de Núrcia. Entendi. Embora, em alguns meios, eles reconhecem a santidade da pessoa, mas não como um santo, como um católico reconhece. A igreja triunfante, que está... Sim, não como intercessor. Como intercessor. Um santo, alguém talvez imitar a prática de vida, mas é nesse sentido. Porque parece que tem aquele medo, né, de tirar a glória de Jesus, que é o único santo para sempre, tudo mais. Nesse momento, então eu estou participando desse programa de mentoria, foi fundamental para a minha vida. Eu tenho muito carinho, muito respeito e muita saudade, inclusive, desse amigo, pastor amigo, que me apresentou esse material. Eu também começo a ler um material de um anglicano, um autor, esse a gente pode falar sem o Pix, né? Pode. Esse é brinde. Esse é brinde. N.T. Wright. Ele é um escritor anglicano, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento hoje. Muito aceito, inclusive, dentro da Academia Católica, como uma referência em seus estudos. E o N.T. Wright, ele traz uma leitura da liturgia da vida, da liturgia de culto, que eu não vi em nenhum outro lugar. Então pensa, eu estou sendo mentoreado, não, acho que agora é diferente, né? Mentorado, né? Tem mentorado por um pastor que me apresenta material católico. E o meu imaginário começa a ser formado por um bispo anglicano. Eu estou muito próximo da fé católica. Sim. Muito próximo. Sim.
final de 2023. E é recente, né? Eu pego férias do meu trabalho além do ministério e começo a me dedicar um pouco mais a querer pesquisar, mas por que esse fruto é tão doce? Então deixa eu olhar para a Igreja Católica como eu nunca olhei antes. Foi um caminho sem volta. Uau. Porque eu começo a ler Todos os Caminhos Levam a Roma, Dr. Scott Hahn, a conversão dele, a maneira como ele fala da igreja, a maneira como ele fala daquelas doutrinas que são geralmente doutrinas, talvez dogmas, que são barreiras para protestantes. Maria Santíssima, purgatório, a intercessão dos santos, imagens, o Papa. Uhum. Nessa leitura, eu lembro hoje, até hoje, eu estava na cama assim lendo, eu parei, foi o texto de Hebreus, quando o Dr. Scott Hahn fala sobre a nuvem de testemunhos que está ao nosso redor. O evangelicalismo como um todo, ele tem muito do docetismo, né? Aquela ideia de separar, de não dar algo, de não encarnar, de não trazer a vida como um todo. É muito subjetivo, é quase uma vida platônica. E quando eu li essa questão de Hebreus, esse texto de Hebreus, você vai reconhecer na sua Bíblia aí, a nuvem de testemunhos, diante dessa nuvem de testemunhos, então corramos agora a carreira que nos está proposta, nos desembaraçando do pecado, etc. Eu sempre entendi como o quê? Diante desse legado todo que nós recebemos, em respeito a essa memória toda, ao sacrifício daqueles homens, Hebreus 11, Hebreus 12, está falando sobre a galeria da fé, Heróis da fé. Os heróis da fé. Então eu sempre imaginei que o legado, essa nuvem de testemunhos, está relacionado mais a uma questão conceitual, Sim. subjetiva. Sabe, Daniel? Puxa, olha a história que você carrega, olha o legado que vem junto nas suas costas. Honra esse legado. Sim. Quando o Dr. Scott Hahn fala no seu livro que é uma nuvem literal, fez todo sentido para mim. Naquele momento eu pensei assim, os católicos são mais bíblicos do que aqueles que se dizem a religião da Bíblia, né? Os evangélicos, o Sola Escritura. Não se compara. A visão, a leitura católica é muito mais literal, é muito mais bíblica do que a leitura que o evangélico faz. Falei, ok, anotei, continuei minha leitura. Aí eu fui ler Santo Inácio de Antioquia, as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Ele está sendo conduzido para o martírio. Ele escreve 7 cartas, se eu não me engano. Em uma das cartas, ele fala algo assim que me chocou. A primeira frase foi o seguinte: onde estiver o bispo, ali estará a Igreja Católica. Não, ok, é católica de universal, mas por que tem que falar o bispo? Tira essa parte. Como assim? Eu lembro que eu comentei com a minha esposa isso, ela vai lembrar, ela falou assim pra mim, pô, isso aí é muito católico, Altamir, isso é muito católico. Sim. Que história é essa onde tiver o bispo da Igreja Católica? Eu falei, sim. Mas a segunda frase que me choca é quando ele fala, se eu não me engano, aos esmirnienses, sobre a Eucaristia. Eu posso estar errado, tá? A carta, mas quando ele fala que nós devemos fugir daqueles que negam o sacrifício da Eucaristia como o sacrifício contínuo, oferecido a Deus como sendo o corpo e o sangue do Senhor, fuja destes, não tenha comunhão com estes. Naquele momento eu me vi como alguém separado da comunhão. Porque na ceia da igreja protestante, embora tenha um movimento luterano que crê na presença de Cristo, na consubstanciação, você tem um movimento de Calvino, que Cristo está presente espiritualmente de maneira virtual, e tem um movimento de Zwinglio, que a maior parte das igrejas seguem, aquilo é só um simbolismo, mais nada, memorial no sentido de simbolismo, não memorial conforme a concepção judaica. Sim. Memorial de lembrança. Mesmo. É um ato simbólico. Eu lembro que isso me chocou, porque eu pensei, não, mas é isso que eu creio. Eu creio que isso aqui é apenas um simbolismo. Eu não reconheço na Eucaristia, na ceia, ali o corpo e o sangue de Jesus presentes, reais, ali, tornam-se. Para Inácio, eu não faria parte do corpo de Cristo. Ele pediria para que os irmãos não tivessem comunhão comigo. Inácio é século II, tá, gente? Pra vocês saberem. Estamos falando de ano 100 e pouco, 120, 140 no máximo. Ele é discípulo do apóstolo João. O apóstolo João tem uma das reflexões, uma das teologias mais profundas sobre a Eucaristia. João capítulo 6.
Isso. Nada se compara ao que ele relata das palavras de Jesus. Daniel, isso me chocou. Ali eu percebi que eu estava em crise. Ali eu assumi para mim, ok, eu estou em crise. Já não sei mais se a igreja evangélica realmente é a igreja que traz o evangelho puro, resgatado lá dos apóstolos. Uma leitura após a outra. Uma barreira após a outra sendo superada. Isso foi em dezembro. Em fevereiro eu me reconheci católico. Fevereiro de 2024. Nossa, muito recente. Uau. Precisei conversar com a minha esposa, uma conversa muito séria, dizendo assim, olha, muito recente. A minha teologia não cabe mais com uma teologia protestante. Uau. Quem quiser, gente, se aprofundar, nós temos um vídeo no canal Papo Católico chamado assim, Saiba porque a igreja primitiva era católica, onde eu pego praticamente todos os grandes pais da igreja, até de um livro que é de uma editora evangélica, e pego essas principais citações, que são citações católicas. Sim. São 2 vídeos, a parte 1 e a parte 2. Então você pode ler esse vídeo. E isto é meu corpo, né? Isto é meu corpo. Isto é meu corpo. Isto é meu corpo, não é simbólico. Claro que Jesus às vezes fala, né? Eu sou a luz do mundo, e também ele fala que ele é água viva, ou que ele é a videira. Mas a minha resposta esse dia para um rapaz que veio com esse argumento, né? Ninguém hoje guarda um pedaço de videira para se ajoelhar na frente dela, né? Isso. E ninguém se ajoelha na frente do sol, né? Exato. Então a gente tem esse zelo com a Eucaristia, né? E 100 milagres eucarísticos para comprovar. Outra citação interessante, Apocalipse 5, que fala dos santos que vieram na grande tribulação e que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Isso. Que estão diante de Deus, né? Então é uma passagem extremamente católica mesmo, né? Que fala da comunhão dos santos, né? Sim, não só isso. O Apocalipse fala do sacrifício que permanece diante de Deus, ecoando, inclusive, o que Hebreus fala, do sacrifício contínuo. Isso. Ele apresenta um sacrifício único, suficiente para sempre. Perpétuo. É um sacrifício perpétuo. Então, a ideia da Eucaristia como sacrifício, né, a celebração do sacrifício, não é um sacrifício novo a cada missa, como falsamente acusam a Igreja Católica. Quem fala isso desconhece a fé, inclusive a fé até que professa. É uma falsa propaganda protestante. O sacrifício da missa não estamos matando Jesus de volta. Sim. O que nós estamos fazendo é oferecendo a Deus o sacrifício contínuo que já permanece diante dele. Se você disser que a Eucaristia ela não pode ser um sacrifício contínuo, você precisa negar Apocalipse. Precisa negar o livro de Hebreus. Não é à toa que o pai da Reforma Protestante, Martinho Lutero, aí, vamos assim dizer, né, que não é protestante, é só Reforma. Protestante depois é um movimento contra ele, né, anabatistas para frente. Se levanta contra trechos de Apocalipse, inclusive de Hebreus, não tendo como suficiente retirar alguns livros das Escrituras, que é retirar trechos. Falava do sacerdócio, né? Exato, então... A carta de Tiago, que é de Epístola Católica, né, que fala de obras, né? Fala de salvação por obras. Isso. Então, nesse sentido, a Eucaristia, ela é o sacrifício que está sendo apresentado diante de Deus de maneira contínua. Nós não temos como ler Apocalipse ou Hebreus e negar que isso está escrito lá. Sim. Agora eu posso ter todo um malabarismo para tentar explicar. Sim. Coisa que a Igreja Católica não faz. Ela fala, não está escrito aqui, ó. Está escrito. Por isso que eu digo, a Igreja Católica ela é mais sola a Escritura do que qualquer movimento protestante em 500 anos. Porque se tem alguém que aceita o que está escrito e interpreta isso de maneira coerente com toda a Escritura e com toda a história e com toda a tradição, é a Igreja Católica. Você falou de um termo, numa entrevista que eu vi, eu não lembro o termo, mas que é o conceito de uma vez salvos, salvos para sempre. Eu não lembro o conceito que você falou, e eu não sei se a tua igreja que você participava acreditava nisso. Mas uma vez um amigo evangélico, pegando ali, eu acho que João, ou a primeira carta de João, que diz, ou Pedro, aquele que está em Cristo não peca, porque como o Espírito reside nele, não pode pecar, alguma coisa assim. Né? Então, ele levava no sentido literal de estou salvo, não importa o que eu faço daqui para frente. Então, não precisa da minha correspondência à salvação de Cristo. Como é que é isso? Assim? Como é que é isso no meio evangélico? Assim? Existe uma unanimidade ou não?
não existe unanimidade sobre a doutrina de salvação. Nem os reformados mais históricos, eles trazem a ideia de predestinação. Tá. Acho que foi esse o termo que você deve ter ouvido. Não, era um termo que eu nunca tinha ouvido falar assim, mas depois... Ok. Não é... Soteriologia, de repente? É que soteriologia é a teologia que explica a salvação. Ah, estudo da salvação. É o estudo da doutrina da salvação. Tá. Né? Então... Você deve ser de comer esse negócio. Desde comer, não. Soteriologia, ela difere de tradição para tradição. Tá. Os anabatistas, por exemplo, acreditam que uma vez salvo, você está salvo para sempre. Isso. Presbiterianos também acreditam nisso. Isso. Aí vão mais a fundo, você tem a questão da predestinação. Deus predestinou alguns para serem salvos e predestinou alguns para o inferno. Calvinismo. Calvinismo. Os presbiterianos, né, são calvinistas. Alguns são arminianos, a ideia de que não, você ganha a sua salvação quando você confessa Jesus como Salvador depois do seu batismo de adulto, porque o batismo você tem que ter, o batismo você tem que ser consciente. Tá. Então o arrependimento ele precede qualquer confissão de fé. Então você tem que se arrepender para receber o perdão. Entendi. E o batismo é sinal de perdão. Então, nesse sentido, as igrejas evangélicas elas diferem com relação à salvação. Alguns estão salvos para sempre, alguns estão predestinados à salvação, e não, nesse caso eles não podem perder a sua salvação, em outro caso você pode perder. Então você é salvo, perde a salvação. Agora você está salvo, agora você perdeu a salvação. Nesse sentido, Entendi. eu preciso falar algo aqui. Eu e minha esposa, na igreja que nós fomos doutrinados, né, como evangélicos, assim, a nossa primeira igreja, a doutrina de salvação dessa igreja, ela é uma doutrina onde você perde a salvação. E o pastor que nos pastoreou por anos, e influenciou muito a nossa vida no começo, ele era alguém que tinha um extremo zelo pela salvação. Então qualquer pecado que você pudesse ter cometido, imediatamente você precisava pedir perdão. Tá. Então você consegue imaginar um adolescente, nossa, tá louco, terrível, que tenha sua mente atacada de todas as formas possíveis? Gente, eu parecia... A minha esposa dá risada quando ela lembra de mim. Eu parecia um lunático, porque eu estava sendo uma conversa aqui, ó, com o Daniel, assim, e de repente eu falei isso aqui, ó. O que eu estava fazendo? Confessando. Pedindo perdão pelos meus pecados, porque se eu morresse naquela hora, eu perdi a minha salvação. Nossa. Você consegue imaginar a fragilidade da mente, da salvação, da convicção? Então, a questão da salvação. Tava na questão dos jovens, né? Você falou que eles são presas fáceis. Presas fáceis, existe uma consciência frágil sobre salvação. Essa ideia de certeza de salvação. Estou salvo ou não estou salvo? Isso. Uma coisa que eu não falei agora dá para falar. Providencial, hein? A narrativa de salvação, ela é muito forte no meio protestante. Ela é o objetivo da vida de um evangélico. A minha salvação é o bem mais precioso que a pessoa tem. E isso, usado da maneira como se utiliza no meio evangélico de maneira geral, pode ser uma arma para manipular as pessoas. Pode, com certeza. Mas não seria realmente, eu estou fazendo uma pergunta como católico, não seria o maior bem mesmo nosso? A busca, enfim, não seria realmente a salvação? Sim, é que é uma perspectiva diferente. O evangélico, ele tem a ideia de que ele pode perder sua salvação a qualquer momento, ou está uma vez salvo, salvo para sempre. Entendi. O católico, ele tem a narrativa católica, a hermenêutica católica de salvação é assim, ok, pelo batismo você adentra a salvação. Agora você tem um caminho para coroá-la. Para percorrer. Para percorrer, exatamente. Até quando você encontra Cristo, seja na sua morte, ou seja com a volta dele. Então, isso é diferente porque, eu diria assim, até conversei com o Arthur Jordan, um irmão muito querido, ele está explicando nesse diálogo, ele tem um programa muito legal no diálogo com ex-protestantes, seus escritos, seus estudos são voltados para essa área de dialogar, não é um diálogo ecumênico, mas teológico. Então, a ideia de que a sua salvação, o católico, ele parte da salvação. Então, ele desenvolve ela ao longo da sua vida. Entendi. O evangélico não, a salvação é uma linha de chegada. Entendi. Faz sentido? Faz sentido, entendi. A salvação é a minha linha de chegada. Entendi. De maneira geral. Entendi. Você, pelo batismo, você adentra na família do povo de Deus. Entendi. Você está coberto pela salvação, a graça é infundida em você. Okay. Existe uma transformação de natureza, né? E agora você vai trilhar essa vida de salvação com o povo de Deus, até que essa salvação seja coroada
Com a vida eterna. Com a vida eterna, com a volta de Cristo, ou com o seu encontro com ele antes, Que por causa da sua morte. Legal. Mas a narrativa evangélica é diferente, ela traz a ideia da salvação como prêmio final. Exatamente. Como a coroa, né? Que o Paulo falava, né? A salvação é a coroa final. A coroa final. Isso. Legal. Embora Paulo, cara, ele fala da constância na corrida, né? Para chegar ao fim, né? Ele não falava só do fim, ele falou, olha, você tem que... Isso, a questão de uma santificação, então, de preservar aquilo que você recebe por ação do sacramento de salvação do batismo. Renovado a cada confissão, legal. pedido de perdão de pecados. Eu fico imaginando, né? A salvação evangélica ela é uma salvação muito solitária. E aqui uma incoerência muito, muito importante. Você pensa numa salvação evangélica como somente pela graça, sem esforço, sem participação de nada da sua vida. Né? Deus, Jesus te salve e acabou. Mas você não tem meios de se comprovar, de se confirmar essa salvação. Como católicos, nós temos, por exemplo, o sacramento da confissão. Sim. Que nos perdoa os pecados. Sim. Que renova o quê? O nosso batismo. O batismo quando a graça é infundida em nós. E assim, uma vez eu fiz uma pergunta, no começo da minha caminhada, com um amigo aí de uma obra católica. Falei, tá, mas e qual a diferença, então, se eu confessar a Deus com uma contrição, né, arrependida? Ele falou, olha, primeiro que você não sabe se a tua contrição vai ser perfeita. Segundo, que quando Jesus institucionalizou o sacramento, é como se ele te desse algo autenticado, é diferente. Você tem a certeza da absolvição, né? Desde que você realmente queira, e não esconda, e não omita, e faça uma confissão bem feita. Né? Tá, eu queria retomar a questão da tua esposa. Né? Então, como é que foi? Daí você... Porque assim, o casado é mais complicado. Você é solteiro, você se converte e tal, mas aí você é casado, você já tinha filhos na época ou não? Sim, nós temos 3 filhos. Então, já com 3 filhos, né? Aí chega depois uma pós-pandemia, sossegado, tempo estressante. Aí chega, olha, tem uma noticiazinha bem tranquila agora, que a gente passou pela pandemia. Vamos virar católico. Estou pensando em virar católico. Foi difícil, Daniel. A Jana, ela é muito parceira, assim, uma esposa mais do que eu mereceria como esposa, assim, sabe? E eu falo isso assim, quem conhece ela sabe disso. Eu falei, né, anteriormente que a vocação da nossa casa sempre foi me parece que foi uma vocação voltada para essa vida teológica, espiritual, religiosa. Lá em casa eu digo que os nossos filhos já tiveram talvez um curso de teologia, bacharelado, mestrado, doutorado, porque nós estamos tomando café em casa. Falando Falando a teologia, levanta. Aí vem, não, nós contra-argumentamos, mas Agostinho e tal. Aí entra a filosofia, a Janaína é formada em filosofia. Aí entra a ideia da filosofia, aí eu entro com a teologia, aí inverte. Aí eu vou um pouco mais para o pensamento filosófico, imaginativo, aí ela entra com a teologia. E as crianças, volta e meia, elas estão tomando café com a gente, assim, ó. Acontece que em algum momento essa conversa, de uma conversa leve, instrutiva, formativa, começou a se tornar uma conversa conflituosa. Porque eu estou trazendo elementos da teologia e da fé católica para a conversa. É como se eu tivesse aberto uma gaveta que nunca tinha sido aberta. Comecei a colocar cartas novas na mesa. Aí, isso atrapalha no jogo, né? Falar do Curitiba dentro da torcida Atlético. Não, para com isso. Né? Isso é assunto sagrado. Né? Não vamos falar sobre sofrimento agora. A única safra que não deu certo. Não. Desculpa aí, gente. Gente, nação coxa branca, né? Sofrimento salva, gente. Unido à cruz salva. Será que todo católico é coxa branca? Eu acho que sim, né? Acho que não, né? Eu não sei, eu sou vascaíno, mais sofredor ainda. Ei, meu Deus. Tá, mas tem a cruz aí, né? Então, tem a cruz. Deixa pra lá, vai. Vamos voltar aqui a um assunto diferente. Então, o que acontece? Esses temas começaram a pesar, porque eu trago elementos de discussão católica, como, por exemplo, a virgindade perpétua de Maria, ou então o seio santo dela que gera o Filho Santo. Ou então, você já imaginou que o sangue de Jesus, ele herda
fisiologicamente de Maria, ninguém está falando que o sangue de Maria salva. Sim. Ninguém está falando isso. Condição física mesmo. Mas de condição física. E não só. Aí você começa. Você já imaginou que a formação de Jesus é totalmente influenciada pelas palavras de Nossa Senhora? Uma coisa que algum tempo atrás a gente percebeu. Jesus no Getsemane, ele ora ao Pai em tremenda angústia, dizendo que, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Gente, isso ecoa Lucas 2, quando o anjo anuncia que Maria ficará grávida. O que ela fala para o anjo? Faça-se em mim, conforme tudo que foi dito a meu respeito. Então, não tem como desconectar Jesus e Maria. E Maria de Jesus, não no sentido de pé de igualdade, não é isso. Sim. Ninguém está falando disso. Mas esses assuntos começaram a ferver em casa, porque fazem sentido, mas havia muita ignorância da nossa parte nesse sentido, porque embora eu estava trazendo, eu também não sabia o que estava falando direito, em alguns sentidos. A minha esposa é sempre muito cautelosa, com uma precaução sobre a formação dos nossos filhos. Então agora o meu esposo está trazendo material católico dentro de casa. Então isso trouxe muitos conflitos, tanto que teve um momento, eu também não sou fácil, né, meu? Eu começo a trazer livro de Scott Hahn, Vitral, Dave Armstrong, a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aí 2 versões do Catecismo. A nossa biblioteca, que é uma biblioteca evangélica... Já foi tranquilo, foi com o pé no peito. Já. Não, muito tranquilo. Começa a trazer Catecismo da Igreja Católica. Então, eu lembro que eu tinha que colocar, às vezes, os livros na nossa biblioteca, não com o dorso da lombada, que aparece o título, mas com a parte da folha. Para ela não ler o dorso ali, a lombada, e não despertar uma ira, alguma coisa, porque entendi. A literatura católica começou a entrar em casa. Mas a Jana, muito sábia, percebendo que isso estava gerando até talvez um desgaste emocional com as crianças, ela pede, num certo momento, assim, o seguinte: então vamos parar com essa conversa, anota tudo que você tem para anotar e está aqui. Esse diário vale ouro. Isso aqui é um diário. E vamos conversar, vamos tomar um café. Nesse café, você me expõe tudo que está fervendo aí dentro. E eu fiz isso. Nesse café, eu sento lá na Pigeon. Não é patrocínio, né? Mas a Pigeon, uma família, acredito que seja católica, porque ela tem ícones católicos, tem uma devoção católica ali. Nós vamos tomar o café ali no Cabral, Cabral. E eu abro meu coração para minha esposa. Eu falo para ela tudo o que está acontecendo, tudo que eu estou pensando, o que eu estou vendo, as minhas razões, os meus motivos. Ela absorve aquilo e pede um tempo para refletir sobre isso. Foi muito importante, porque isso apaziguou o conflito em casa. E isso é muito importante. Quem estiver nos assistindo está passando por algo parecido, onde um de vocês está vendo a fé católica de maneira diferente, e agora está preocupado com o seu cônjuge, ou você é católico e o seu cônjuge é protestante, evangélico. Isso aqui é uma catequese, como diz o Padre Alex. Não adianta você levantar informações para tentar convencer por argumentos o seu cônjuge. A atitude mais sábia é dar um passo atrás. Deixe espaço para que o próprio Espírito Santo possa falar o coração dessa pessoa, enquanto você, de maneira humilde, pode servir essa pessoa apresentando argumentos ou contrapontos quando você for questionado. Isso vai diminuir o conflito na sua casa, a pressão, e pontes de diálogos muito importantes vão ser construídas. E isso aconteceu lá em casa. Só que, ainda assim, havia uma resistência. Então eu tinha um plano. Qual que era o plano? Eu gosto de planejar as coisas, né? Bem, não serei mais pastor, não serei mais evangélico. Eu assumi para ela naquele dia que o meu coração e minha devoção já era católica. Eu sei que a gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas eu já estava rezando o terço. Pode seguir. Eu volto nesse assunto do terço daqui a pouco. E nesse dia, eu falei para ela, nós temos 3 possibilidades. Você segue a fé evangélica com as crianças e eu sigo a fé católica. E a gente não entra em conflito em casa. E eu me comprometo a isso, de já nunca mais tocar nesses assuntos. Eu vou seguir vocês. O caramelo aí, ó. Caramelo. Meu cachorro, gente. Tá aqui, incomodando. É um caramelo, mas não é um caramelo, né? É um caramelo de raça. Um caramelo de raça. Caramelo golden. Um golden. E a gente ia falar, a segunda opção é, eu acompanho vocês
na fé evangélica, sem nenhum problema, vou nas igrejas, não tinha preconceito, ainda como não tem até hoje, mas saibam que eu sou católico. Ou então, o terceiro plano dela qual é? Vem todo mundo para a igreja católica comigo. Ela falou, bem, esse plano não é viável agora, temos que pensar sobre isso. A Joana começou a fazer as próprias buscas dela, e as próprias pesquisas, e resgata muito daquilo que ela também tinha percebido. Eu falei no início, da árvore que dá um fruto. A Joana também gosta demais de literatura, gosta demais de pesquisar e ler, e ela também havia percebido que a relevância da literatura católica é diferente se comparada com a relevância e a profundidade da reflexão evangélica. Por exemplo, ela estava lendo Imitação de Cristo. Nossa. E aqui, eu já estou entrando naquilo que seria o testemunho dela, ok? Mas é importante, né? E ao ler a Imitação de Cristo, ela percebe que ninguém que não tem relação com Deus pode escrever o que Tomás de Kempis escreveu. Se você não leu a Imitação de Cristo, corre amanhã numa livraria, pede aí nos e-commerces, marketplaces da vida, Imitação de Cristo. E aquilo já começa a despertar uma curiosidade nela. Então ela resgata isso. E isso, de novo, se torna uma outra ponte para ela começar a dialogar com a fé católica. Mas o grande ponto de virada com relação à minha esposa foi um momento da nossa vida, nossa agenda. Nós temos o Google Agenda compartilhado, né? A gente, nos nossos aplicativos e aparelhos. E um dia desperta na agenda, conversa com Alex. Isso é curioso, porque eu estava numa crise. Não é que eu não confiava nos meus amigos, e muitos deles ainda sentem isso, né, que eu traí eles, mas é que eu estava angustiado, eu não tinha como falar com eles naquele momento sobre as decisões que eu estava para tomar, porque se eu abro o meu coração naquele momento, eu teria antecipado um processo, talvez até mesmo de dor, que estava nos aguardando. Então não é por não confiar neles, é por saber o que eu poderia gerar ao abrir meu coração e falar das minhas crises. Então eu procuro um padre da paróquia próximo de casa para conversar, para receber uma luz, mas assim, com a ideia de um único desabafo. E eu agendei com o padre Alex, da paróquia Santo Agostinho, Santa Mônica. Quando desperta no celular compromisso com Alex, daqui a meia hora, nós tínhamos um músico na igreja chamado Alex. Fazia tempo que nós não conversávamos com ele, nós éramos muito próximos das pessoas da igreja. A minha esposa fala assim, você vai conversar com o Alex? Manda um abraço para ele, estou com saudade dele. Eu lembro que naquele momento eu pensei, agora eu vou mentir ou vou falar a verdade? Começa essa nova jornada falando a verdade ou mentindo? Falei, não posso, né? Falei, Jana, eu vou conversar com o Alex. Mas não é quem você está imaginando. Ela, não, quem é? Eu falei, é um padre. Falei, acabou, né? Não vou sair de casa, ela vai trancar a porta e não vai deixar. Aí ela fala o quê? Que legal, vou com você. Falei, acabou, né? Essa conversa não vai dar boa, né? Mas foi muito importante. Quando a gente chega na paróquia, ela me acompanha, sempre muito respeitosa, muito cordial. Padre Alex, um homem de Deus. Você precisa conhecer o Padre Alex. E ele é bem sereno, né? Muito sereno. Assim, isso é bom também. Né? Ele também tinha acabado de chegar na paróquia. Ele é tranquilão. Assim. Tranquilo. Ele recebe a gente como um pastor. Eu reconheci nele a voz, o olhar e a postura de um pastor. Eu falei para ele assim, Padre Alex, eu sou pastor e me reconheci como católico e estou entendendo que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, onde eu quero servir a Deus com a minha família, no sentido de, a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, o que eu faço? Ele acolhe a gente, tem uma questão cômica que acontece ali, mas às vezes eu fico receoso de falar isso, e embora ele se diverte com isso também, né, porque eu digo assim, eu falei, não sei o que fazer, ele olha para mim e diz, eu também não sei, mas vamos rezar, vamos orar, vamos... E aí ele, não, vamos conversar com o bispo Dom Peruso. Eu falei, calma, padre, eu só quero abrir o coração nesse momento, mas tudo isso estou à disposição dele, né? Só que o mais importante foi a maneira como ele recebeu a minha esposa. Ele acolhe as dúvidas dela de uma maneira muito católica. E o que é a maneira católica? Eu não estou preocupado em dar respostas rápidas. Eu dialogo com a fé. Eu dialogo com a dúvida. Eu lembro de São Tomé. Sim. Né? Com dúvidas, se eu não ver, se eu não tocar,
Aí Jesus aparece e fala, você duvidou? Toque, toque. E a partir da dúvida, então, Tomé toca. E o que ele faz logo em seguida? Ele se prostra em adoração e reconhece, meu Senhor e meu Deus. Uhum. Tudo bem, Jesus repreende ele, mas é muito importante porque é quando a fé dialoga com a dúvida. E qual é o fruto desse diálogo? Adoração. Sim. Foi isso que aconteceu. Eu e minha esposa cheios de dúvidas, o padre Alex nem um pouquinho preocupado em responder rapidamente. E imagina a formação que ele tem, a capacidade que ele tem. Ele nos vê em nossas dúvidas, acolhe cada dúvida da minha esposa e dialoga com cada uma delas. Quando acaba o primeiro encontro, pensei assim, bem, acabou, né? Nunca mais vou voltar. A minha esposa disse para ele, eu preciso voltar semana que vem aqui então. O senhor pode nos receber? Ele, posso. Ele, muito rápido, né? Ele vai na secretaria, ó, agenda um próximo horário para ele semana que vem. E voltamos na segunda semana, e voltamos na terceira semana, e voltamos na quarta semana. As dúvidas vão aumentando, mas aí também começa no nosso coração um despertar. Não é justo cobrar do Padre Alex que ele nos responda em 5, 6 encontros, o que ele levou uma vida inteira para desenvolver. Só que tem algo que acontece de maneira sobrenatural. E aí a ideia, né, do estudo, da pesquisa, da cautela, da oração, mas também o agir de Deus. Tem um momento, uma missa, que a Jana fala assim, ela fala, tá bom, quero conhecer uma missa então. Vamos numa missa. Isso aqui é um testemunho dela também, então, mas... Engraçado que naquele momento, a minha esposa, ela pede para ir a uma missa, no caso, a segunda missa que nós participamos desse processo todo, durante conversas com o Padre Alex. E essa segunda missa, Daniel, é uma missa de quinta-feira, onde após a celebração da missa, tem adoração ao Santíssimo. Lá na paróquia do Padre Alex, né? Na paróquia de Santa Agostinho e Santa Mônica. Essa missa, a Jana chorou a missa inteira. E eu estou angustiado, porque eu estou pensando assim, que a minha esposa está em sofrimento profundo, numa crise. Sim, o que eu vou fazer agora, né? Começo a me responsabilizar Não quero estar aqui. Isso, exatamente como aquele que está fazendo isso, que está causando sofrimento para ela. Falei, bem, vai acabar aqui o período de adoração, vamos embora e não volto mais, acabou, não sei o que fazer. Enquanto nós estamos indo para casa, a Jana coloca a mão no meu ombro assim e diz, você pode tomar a decisão que você precisa tomar, porque eu estou com você. E eu pergunto, como assim? Ela diz, eu ouvi Jesus falar comigo. Jesus disse para mim, Jana, está tudo bem, pode vir. Você vai ficar bem, os seus filhos vão ficar bem, vocês estão seguros, eu estou aqui. Isso para mim foi muito importante, porque eu vejo assim o processo de conversão. Nós temos um embasamento teórico, nós temos o estudo, a pesquisa, a constatação histórica. Eu já estava convencido, eu já tinha tornado católico. Mas ela, naquele momento, ela precisava de algo a mais nesse sentido, e Deus foi generoso com ela. Muito. Agora, o que é muito importante é a atuação de Nossa Senhora nesse processo. Eu já estava há algum período rezando o terço. Mal sabia, eu não sabia se o Glória ao Pai vinha antes ou vinha depois. Os manuais, nem todos eles são muito didáticos, alguns invertem a ordem, então, mas eu começo pela direita, eu começo pela esquerda. Então, estava lá, tentando rezar o terço. E um dia, eu um pouco angustiado, eu faço uma oração a Nossa Senhora, a primeira oração que eu fiz, pedindo intercessão dela. Eu lembro que eu disse para ela assim, a vós recorremos, Santa Mãe de Deus, aquela oração antiga, e eu pergunto, se é real tudo isso e eu não estou confuso, não estou me perdendo, a senhora poderia interceder, então, pela minha esposa e filhos, por mim, porque eu não sei se de fato eu estou tomando a decisão correta, mas se isso é real, se essa fé é viva, se essa devoção é real, inclusive a vossa intercessão é real. Eu lembro assim na rua que eu estava, toda vez que eu passo por essa rua eu faço o sinal da cruz, porque para mim é uma rua sagrada. Eu digo para ela assim, então, Nossa Senhora, interceda por nós, como a senhora fez em Caná, porque as nossas taças de vinhos estão vazias, os nossos barris estão vazios. Eu não sei o que fazer. Bem, isso foi antes.
uma semana depois tem essa missa, Nossa, onde a Jana ouve a voz do filho. fortíssimo. É fortíssimo. E na vigília pascal desse ano, ela foi batizada. E hoje é uma católica aí que está já na rede social evangelizando, fazendo apologética da fé. Pergunta para ela hoje se tem algum outro caminho, se tem algum outro povo com quem ela queira estar, no meio de quem ela queira estar. Ela se tornou católica. Muito legal. Católica por intercessão de Nossa Senhora. Por ter ouvido a voz do Espírito, a voz do Filho falando ao coração dela. Então ela tem um embasamento teórico, um embasamento histórico, teológico, ela tem a experiência, ela é uma católica iniciada em plena comunhão com a Igreja, com o Bispo de Roma, com o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia. Fantástico, fantástico. É isso. Muito bem, obrigado pelo papo. Deus sempre recompensa o esforço da busca. Essa é uma encíclica chamada Fé e Razão, Fides et Ratio, do querido e saudoso São João Paulo II. Se você estiver buscando verdadeiramente, você vai encurtar o caminho por uma oração às vezes. A gente pode chegar a Deus, e Ele chegou, através pela razão, também podemos chegar pela fé. Sim. Duas asas que nos elevam ao conhecimento da verdade. Mas o importante é isso. Você que está em dúvida, peça a Deus. Peça que Deus vá mostrando. Peça que Deus queira verdadeiramente, e como dizia Santo Inácio, que ele citou, coloque a balança no neutro. Né? Nunca avalie uma coisa já pendendo para um lado. Você está em dúvida, sabe aquela balança dos pesos? Coloque a balança no neutro e vá pedindo que Deus vá direcionando, porque Deus responde mesmo. Porque não há algo mais importante na nossa vida do que pensar na eternidade e nas coisas que são a eternidade, né? Então eu queria agradecer, foi um papo sensacional, Daniel. Te pedir desculpa, né, pelas falhas que deu aí, várias as interrupções, né, da internet e tantas outras coisas. Mas muito obrigado, conte com a gente aí na tua vivência nova do catolicismo, né? Tua esposa também, espero que ela venha um dia pra gente comer um churrasco sem interrupções. Opa! Só do caramelo, né? Isso aí não tem como ter interrupções, não tem mais conexão. Né? Mas muito obrigado, viu? Daniel, uma alegria. E vocês aí se inscrevam no canal, compartilhem, comentem que você vai aumentar a visualização desse vídeo e tenho certeza que esse vídeo vai chegar a milhares de pessoas. Altamir, qual que é a sua rede social para quem quiser te contatar? Obrigado, Daniel, pela oportunidade. A minha rede social é Instagram, onde eu estou muito ativo, inclusive, Altamir Gomes Cardoso. Altamir Gomes Cardoso. Português? Gomes? Gomes e Cardoso é de português. Legal. Tudo com S. Então, Altamir Gomes Cardoso. Isso. Eu já segui lá, faça isso também. Obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe, até a próxima. Tchau. Obrigado. Obrigadão, viu? Foi ótimo, parabéns.